Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Coisas da Vida desta quinta-feira, o programa onde falamos da atualidade da região, do país e do mundo. Durante a próxima hora vamos trocar ideias e opiniões com três convidados. Hoje à mesa das conversas temos António Monteirinho, João Correia e José Valbon, que deve chegar a todo momento, a qualquer instante. Agradeço a vossa disponibilidade e proponho que comecemos pelo assunto pediatria, que esteve novamente ameaçada na proposta da nova rede de referenciação hospitalar, mas a classificação do serviço no nível 2A foi reposta após contestação da ULS e da Câmara da Guarda. António Monteirinho, foi um lapso ou interessava a alguém esta desclassificação inicialmente proposta, uma desclassificação para nível 1B? Bom, vamos começar primeiro por cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar os radiovintes, cumprimentar também os funcionários e dizer o seguinte: eu acho que houve uma tentativa de desqualificar um dos serviços mais importantes da nossa unidade local de saúde, diminuindo aquilo que era a sua classificação normal. E isto, olhando para aquilo que se passou recentemente, no passado recente, considerando o investimento que foi feito em infraestruturas, considerando também o investimento que foi feito ao nível dos equipamentos, e nós sabemos que estamos a falar em qualquer coisa como superior a mais de 10 milhões de euros. Portanto, considerando também o nível de profissionais que nós temos e também do serviço continuado ao longo dos tempos sem qualquer interrupção, isto seria, sem dúvida alguma, uma desqualificação para o nosso hospital. E seria um primeiro passo para outras desqualificações que, no meu entender, poderiam vir a seguir, nomeadamente noutros serviços. Nós temos um Departamento da Criança e da Mulher que foi recentemente intervencionado, e bem, e agora, olhando para o passado recente, esse foi um dos fatores que me parece óbvios, que faz com que o nível de serviço do hospital, da Unidade Local de Saúde da Guarda, concretamente do Hospital Sousa Martins, mantenha o nível que já tinha anteriormente e, portanto, que é o 2A, e assim sendo, considero que haveria interesses obscuros que estariam por trás desta desqualificação do hospital. Para além disso, referiu que a Unidade Local de Saúde da Guarda, e bem, e o município da Guarda tiveram uma intervenção pronta, mas os movimentos cívicos da Guarda e a própria população, os partidos políticos também tiveram a sua contestação a esta decisão da proposta de referenciação do Hospital de Pediatria. E se nós olharmos para o panorama nacional, nós verificamos que existem outros hospitais que também contestaram esta referenciação. Assim sendo, eu considero que esta contestação e este reposicionamento, que era aquele que sempre existiu na pediatria do Hospital da Guarda, que se devia manter e continuar a ser um serviço de excelência. Claro que não podemos comparar aos hospitais centrais, mas continuar a ser um serviço de excelência, com profissionais extremamente qualificados e também agora com infraestruturas, tanto ao nível físico como de equipamentos, para manter esta classificação. Está agendada para amanhã, sábado? Não, para depois da manhã. Sábado, a transferência da urgência obstétrica, do bloco de partos, do internamento obstétrico, ginecologia para o pavilhão 5. Para o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, depois de terem já sido transferidos alguns serviços, como a neonatologia, a urgência pediátrica e o hospital-dia. Nós estamos a falar de uma infraestrutura que será das melhores, provavelmente da região centro, e uma das melhores do país.
onde esse departamento da criança e da mulher é um departamento completo entre a mulher e a criança. Um hospital pediátrico quase, não é? Sim. Quase, o investimento feito, faltarão-nos recursos humanos para atingirmos esse nível superior, mas penso que este é o nível no qual nós temos que estar numa resposta aos cuidados de saúde aos utentes, nomeadamente às mulheres, às crianças, aos adolescentes e aos recém-nascidos. Muito bem. João Correia, não fosse esta contestação, este protesto da OLS, da Câmara, ameaças também com vigílias, caminhadas, protestos da própria sociedade civil e esta desclassificação manter-se-ia ainda? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os seus radiovintes e cumprimentar os meus colegas de painel, de debate, de fim de tarde, e agradecer também o convite para regressar a esta rádio, que muito me diz. E em relação à questão, pois eu penso que o Conselho de Administração fez aquilo que lhe competia fazer. Não se trata de contestar, trata-se de fazer e ter a atitude que no fundo lhe compete. Ver desclassificar um serviço, como disse o Monteirinho, ver desclassificar um serviço que recentemente foi objeto de um investimento de cerca de 10 milhões de euros, é evidente que é uma atrocidade, é algo que nos violenta a todos. Por outro lado, e independentemente desse investimento, nós neste momento temos um serviço de pediatria de excelência, depois de termos tido uma cruzada de muitos anos, todos nós nos lembramos de como ficou a pediatria há alguns anos atrás. E, portanto, houve toda uma recuperação de um serviço e não se pode neste momento deitar fora todo aquilo que foi feito por muita gente e também por movimentos cívicos na altura, para a pediatria estar onde está. Por outro lado, era possível que esta desclassificação da pediatria poderia comprometer o serviço de obstetrícia no seu pleno, e nomeadamente na área da neonatologia. Se calhar havia aqui vontades, que não políticas, aqui não é política isto, aquilo que aconteceu foi um relatório técnico e provavelmente puxaram a brasa alguma sardinha, mas seja como for, eu acho que o Conselho de Administração da OLS fez valer no fundo constituiu um relatório que contrariava o relatório proposto pela Comissão e chama a atenção que não havia nada ainda aqui definitivo de decisões. O que era uma proposta de uma Comissão, é evidente que tem sempre impacto. Nós sabemos onde param essas propostas. Sim, exatamente, sim. E portanto, muito bem, o Conselho de Administração e conseguiu aqui valer. E aí sim, provavelmente houve intervenções necessidade de intervenções políticas junto, quer do Ministério, quer de outras áreas onde a movimentação política existiu. José Balbon, este relatório ou esta proposta que fazia parte deste relatório técnico não continha todas as questões técnicas reais daquilo que é a pediatria do Hospital da Guarda? Bom, uma boa tarde para quem nos ouve, para quem nos vê. Um abraço grande aqui para o seu jornalista, para o engenheiro Monteirinho, aqui para o João, para todos. Sobre isto da pediatria, eu queria dizer isto mais ou menos desta maneira. A primeira é um relatório técnico e sabemos que às vezes como é que são estas coisas de grupos técnicos que se juntam para ter um determinado objetivo e para documento técnico tinha pouca epidemiologia, tinha poucos números, tinha exatamente, a ciência dos denominadores não estava lá, quer dizer, ia contra um documento de 2012, este de 2012 mais fundamentado tecnicamente, com epidemiologia, com números, quantas crianças temos aqui e quantas crianças há além, porque efetivamente hoje os números jogam a nosso favor. Temos mais crianças, temos mais técnicos, temos melhores instalações,
e mais amplas, e temos também um histórico de empenho profissional muito apurado nos últimos anos. Por exemplo, basta dizer o seguinte: nos últimos 2 anos a pediatria não teve buracos na escala, não teve fechada, ao contrário do que aconteceu. Ou seja, a realidade técnica que deveria ser... Mesmo tecnicamente jogava neste momento a nosso favor. Não foi aquela que foi tida em conta para a proposta. Exatamente. Mas se isto foi assim, por contraponto, a cidade da Guarda, e isto não é muito comum, empenhou-se e toda para o mesmo lado. Em termos de metodologia, de como a cidade abordou isto, é um caso raro na nossa cidade. Os profissionais, a população, os técnicos, o Conselho de Administração e mesmo o grupo de profissionais que também fizeram um documento técnico sobre isso, jogaram todos para o mesmo lado. A sociedade civil, todos houve de questão política também. Sim, todos, não houve aqui todos. Qualquer divergência. Não, eu acho que não, objetivo. E tiveram todos de acordo, foram todos no mesmo sentido, e sublinhar que esta metodologia de atuação deu, no caso em concreto, um bom resultado. Houve uma reversão do que estava no documento técnico. E já agora esta metodologia de intervenção também não é sempre assim. Envolveu as pessoas que estão cá, desde os executivos aos que estão fora e que nos pertencem a representar. Por uma vez os deputados da Guarda defenderam a Guarda. Todos os deputados da Guarda, são só 3, foram todos em uníssono, cada um de sua maneira, mas todos fizeram força para o mesmo resultado. Deve-se sublinhar. Convém estarmos atentos no futuro. É isso que eu queria dizer. A última parte. Vamos ver se isto não é um balão de ensaio para esta área ou para outras que venham para aí no futuro. Por isso, devemos estar alertas e já sabemos qual é o caminho, é juntarmos-nos todos para que efetivamente consigamos resolver isto, porque a Guarda precisa e a Guarda merece, como é evidente, e estamos todos de acordo. Só acrescentar aqui uma coisa em relação àquilo que foi dito. Há um estudo europeu recentemente divulgado em que dizia que Portugal era dos países da União Europeia com maior dificuldade de acesso dos utentes às unidades de saúde e aos hospitais, que era o país que até tinha mais desigualdades, tudo superior, havia regiões e havia cidades que estavam mais de 20 minutos, pelo menos, do acesso aos hospitais. Isso significa que nós teríamos aqui um início provavelmente de uma desqualificação da própria pediatria e depois de outros serviços. Obstetrícia, por arrastamento, era diretamente, não é? Ficávamos com profissionais a mais de 1 hora. Exatamente, era isso que eu queria referenciar. Portanto, este estudo vem contrariar aquilo que depois se faz aqui pelas comissões técnicas. Mais do que 1 hora é, no domínio da materno-infantil, um erro crasso, quer dizer, num país civilizado, não pode acontecer. Inadmissível. Queria viver na cidade da Guarda daqui a amanhã, os jovens, sabendo que a Guarda tem que dar resposta, por exemplo, a Foscoa, a Figueira Castelo Rodrigo, etc. Almeida e por aí fora. Sim. Muito bem. Muito importante. Partimos para outro assunto que tem a ver com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Sabemos que há 2 candidatos à presidência da CIM, ainda que não exista confirmação oficial por parte desses mesmo alegados candidatos. Estamos a falar de Carlos Condesse, presidente da Câmara de Figueira Castelo Rodrigo, e Flávio Massano, presidente da Câmara de Manteigas, independente em Manteigas. Quem é, na vossa opinião, o autarca destes que reúne melhores condições para dirigir a CIM? E já agora, a eleição deve acontecer nos próximos dias, e isto, digamos que este cenário será, de um lado, os autarcas do PSD, que são 7, e do outro os autarcas que não foram eleitos pelo Partido Social Democrata. Estamos a falar dos autarcas do PS,
dos independentes e também do autarca da Guarda, eleito pelo Nós Cidadãos PPM, que são 8. Ou seja, vai haver aqui um jogo de forças. O PSD é que tem 8 e os outros restantes autarcas é que têm 7. Portanto, é preciso 2 maiorias, vamos ver. Para eleger o Presidente da Comunidade Intermunicipal, Beira-Sara da Estrela, é preciso 2 maiorias, como todas as comunidades. A maioria dos autarcas e depois a maioria da população. Ora, nestas 2 maiorias existe uma divisão. Existe a maioria dos autarcas que está do lado do PSD e do outro lado, segundo a informação que agora está a ser vinculada, estariam todos os do PS e os independentes, ou Nós Cidadãos e Partido Popular Monárquico. Isto é só uma questão teórica. Sim, mas nós estamos aqui a especular um bocadinho sobre esse assunto, não é? Até porque não sei se serão só esses candidatos, eventualmente haverá outros candidatos. Exatamente. Mas a outra maioria, como eu estava a dizer, da maioria da população, então estará no outro bloco. Portanto, não existindo aqui estas 2 maiorias, haverá aqui uma discussão que eu acho que deve ser feita no seio da comunidade intermunicipal, e aquilo que me parece que seria importante para os autarcas da nossa comunidade intermunicipal era ter uma posição de força e, dentro das conversações, arranjarem um candidato que efetivamente pudesse aqui alavancar um novo pensamento e uma nova maneira de estar da comunidade intermunicipal e de atuar e de produzir resultados. Porque aquilo que eu observei em relação à maior parte das comunidades intermunicipais, mesmo aquelas que não tinham as 2 maiorias, e refiro-me, por exemplo, a Viseu, que não existia também essas 2 maiorias, o autarca de Viseu foi eleito por unanimidade. Há mais exemplos disso, quer dizer, uniram-se todos em torno de um candidato que efetivamente acharam que teria as melhores condições para conduzir esta comunidade nos próximos 4 anos. Até porque depois as tomadas de posição do próprio Conselho Intermunicipal, Conselho Intermunicipal normalmente são decisões unânimes. Sim, a posteriori, é isso mesmo que se passa na distribuição das verbas, na definição da estratégia da própria comunidade intermunicipal. Portanto, assim sendo, eu penso que há aqui ainda um trabalho de retaguarda que é necessário fazer, e eu penso que é possível chegar a uma candidatura de consenso. Sobre os 2 candidatos, são ambos bons candidatos, não podia ter outra opinião, recentemente eleitos pelas suas populações, são autarcas de pequenos concelhos. Será que aqui também haverá uma decisão de que aqueles que têm menos trabalho no seu território teriam também mais disponibilidade para desenvolver um trabalho mais profícuo no seio da comunidade intermunicipal através da sua presidência? Pode ser um desses motivos, não sei se é, mas são 2 autarcas de municípios pequenos. Não vejo aí, por exemplo, o autarca da Guarda e o autarca da Covilhã, pelo menos não se especulou sobre isso e não se falou sobre isso, mas são autarcas que têm um trabalho muito superior, até porque as populações o território, o próprio número da população é muito superior. Assim sendo, eu só espero é que se consiga atingir aquilo que é necessário para a nossa comunidade, que é ter um autarca que seja eleito, eu diria, se possível, por unanimidade, e assim sendo, a partir daí, acho que estão todos alinhados no sentido de termos aqui uma comunidade intermunicipal que possa efetivamente desenvolver o território nesse aspecto amplo incluindo os 2 distritos e os 15 concelhos da comunidade intermunicipal. João Correia, olhando para este cenário, é o que temos neste momento, 2 candidatos ainda não assumidos, mas que tudo indica que entrarão na corrida. Não sei se entrará mais alguém ou mais algum. Há aqui 2 fações, passa esta expressão. Repare, nós estamos a especular em 2 vertentes. Se a eleição é feita por 2 áreas, a população e depois o voto, sim, pronto. Se é assim, nós ainda estamos a especular mais, que é, não sabemos se vai haver mais candidatos, não sabemos se estes são os candidatos, portanto estamos aqui a partir de uma base de absoluta especulação.
Se me pergunta se me agradam estes nomes, sim, qualquer um deles, e foram os dois reeleitos agora nestas últimas eleições, e portanto acho que podem fazer um excelente trabalho na CIM. Agrada-me também, porque no fundo, embora não querendo criar eu aqui divisões CIM Norte, CIM Sul, agrada-me que seja um candidato da CIM Norte, digamos assim, se lhe posso chamar desta maneira. Mas são ambos da CIM Norte. São. Eu estou a dizer, agrada-me que sejam. Okay. Agrada-me que sejam mais da CIM Norte do que da CIM Sul. Isto são os bairrismos que mantemos sempre um bocadinho na nossa mente, não é? Também é bom para o debate. Sim. E portanto, agora. Já houve tempo em que havia dois, não era? Havia ali metade do mandato. Sim, chegou a haver, acho que foi só uma vez, não é? Essas divergências acho que se foram diluindo com o passar do tempo. E como acabaram de dizer aqui, a maior parte das decisões da CIM têm sido por unanimidade e portanto, acaba por ser o mais difícil será eleger o presidente da CIM, até por causa desta questão de que também conta a população e também não sabemos de que forma é que os independentes ou aqueles que foram eleitos por outros partidos ou movimentos, como é que se vão posicionar nesta votação? Também não sabemos, não é? Belmonte, Guarda e Manteigas. Manteigas, ele próprio, candidato. E Aguiar da Beira não conta para esta cena. Não conta para esta cena. Exatamente. Temos aqui a posição também que é importante, porque uma delas, o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, representa uma boa fatia da população que compõe a CIM e, portanto, lá está, a votação é feita de duas formas e, portanto, conta de forma diferente. É um bocado como no futebol, não é? Aqueles sócios que têm mais votos que os outros, não é? Mas aqui não é a mesma coisa. É as duas maiorias, não é só uma. Sim, tem que funcionar as duas maiorias. Sim, por isso é que... Agora, importante, como disse o engenheiro Monteirinho, obviamente que é extremamente importante que o presidente da CIM tenha uma leitura ao contrário do que eu estava a ter há bocado, a título de brincadeira, do bairrismo, que tenha uma leitura de toda a região. Esta é uma CIM que, na minha opinião, em algumas áreas eu tenho sido muito crítico. Por exemplo, na área da saúde é extremamente difícil ter uma CIM que zela pelos interesses da OLS da Covilhã e zela pelos interesses da OLS da Guarda. Isto levanta-me da minha, e puxando a brasa à minha sardinha, levanta-me sempre algumas questões. Se quisermos ir um bocadinho mais longe, ou mais abrangente, tem depois a outra zona da Serra da Estrela, Gouveia e Ceia também. Mas Gouveia e Ceia está connosco. Em termos da OLS, eu estou a falar só da saúde. Só estou a falar da saúde. Os interesses da OLS podem ser divergentes dos nossos interesses. Sim, nessa área. Há bocado falámos da pediatria. Pronto. Bom, mas aí eu acho que se conseguiam reunir as duas maiorias. Bem, em relação ao LS Aguarde, a maioria dos presidentes de Câmara e a maioria da população, não é? Esperaríamos que sim. Como é que olha para este cenário? E pegando se calhar nesta questão que é importante, a questão da saúde, e pode haver outras, se calhar há outras, mas a questão da saúde, em que o presidente da CIM tem que olhar de uma forma bastante ampla, como um todo, digamos assim, relativamente à área da saúde, porque temos a Covilhã, duas OLS e temos a Guarda. Temos teoricamente 2 distritos, quer dizer, pronto. Para além das variadíssimas especificidades de cada uma das partes do distrito, porque estamos a falar da Meda, estamos a falar da Covilhã, estamos a falar de Ceia, portanto, cada concelho com uma especificidade própria. Pois, aquilo que diz o João tem razão, quer dizer, esta CIM, de certa maneira, e a CIM na orgânica, vai lá, da administrativa, devia ter papéis e papéis importantes, custa afirmar-se em algumas áreas porque efetivamente elas chegam a um ponto em que depois vão conflituar. Esse é um problema do desenho da nossa CIM. Se calhar também é por causa disso que nós não conseguimos ainda afirmar a CIM como uma coisa devia ser mais importante do que é. Pronto. Agora, quanto aos 2 candidatos, não comento, são os 2 bons, a população votou neles, representam as populações, nada contra, nada a favor. Qualquer um dos candidatos. Sim, qualquer um dos outros todos. Qualquer um dos outros todos merece com certeza o meu apreço. Agora, interessava muito mais saber qual é o melhor projeto.
Não sei qual é, por isso não vou comentar. Depois, isto já comento, é como se deve escolher. Em princípio deve-se escolher lá no recato das reuniões ou entre eles devem discutir, terão opiniões sobre muitos assuntos diversos, mas aquilo é um órgão que por as suas genes devem apelar a um certo consenso, quase de unanimidade, como falou ali o engenheiro Monteirinho. Até porque ser presidente assim é uma questão mais tem que representar formal, todos, tem que representar assim, a todos, do que propriamente executiva, porque quando se trata a tomar decisões são os próprios elementos, são os 15 municípios que se representa, se o Presidente representa toda a gente, não é importante que seja este ou aquele, porque não vai representar os do PSD, ou os independentes, ou os do Partido Socialista, ou de outro grupo qualquer. Ele tem que representar, tem que chegar a um denominador comum de todos os presidentes. Por isso eu penso que não é muito importante. Mas esta seleção, esta escolha, deve ser feita entre eles, em 4 paredes, e não devia sair nada para fora. Saiu. E esse é o erro. A gente entende. Por isso é que eu não entendo, nem me fica bem, não vale a pena estarmos aqui a especular, a falar, a dizer no espaço público de uma coisa que os presidentes eleitos devem fazer de uma forma sossegada e entre 4 paredes e em sigilo. Dizerem lá entre eles. Nós não devíamos estar aqui a comentar isto, porque ao comentar isto estamos indiretamente a enfraquecer o futuro presidente da CIM, que eu não sei quem vai ser. Estamos de certa maneira a fragilizá-lo sem querer, acho eu. E por isso é que devíamos passar à frente e que eles estejam sossegadinhos, fechadinhos, que se portem como adultos, que ninguém pense que vai representar A ou B, porque não é disso que se trata. Trata-se de representar um território que tem não sei quantos presidentes, uns do A, outros do B, outros do C, e temos que conviver entre todos. E é esta a filosofia da CIM. E fazendo isso tem muito que fazer. Eu sobre essa matéria queria acrescentar um aspecto que me parece importante, principalmente na ligação da saúde, que o Dr. João Correia falou, que tem a ver com uma coisa que é a designação. Há um elemento do Conselho da CIM Beira Serra da Estrela que faz parte do Conselho de Administração. Sim. Essa decisão foi tomada há cerca de 1 ano, acho que deve estar a fazer 1 ano, a decisão de quem é que era o nomeado para representar o Conselho de Administração e depois fazer a ligação a todo o território e aos respectivos conselhos, e até hoje ainda não houve a nomeação por parte, a homologação dessa nomeação por parte da Ministra da Saúde. Portanto, isso, no meu entender, é um erro político, é um incumprimento. Quando houver haverá, tendo em conta a decisão destas novas estruturas. Não. A designação que foi anteriormente votada é para um período de 3 anos. Acompanha o Conselho de Administração. Não tem a ver com estas mudanças. Não tem a ver com a mudança. Não tem a ver com as mudanças. Ou seja, só uma questão. Esta CIM não pode alterar a escolha e a proposta feita. Não, esta CIM escolheu, esta CIM a anterior, que ainda está neste momento em exercício, escolheu já muito atrasado em relação ao momento que devia ter escolhido o elemento, o vogal que vai estar a representar a CIM no Conselho de Administração. Demorou entre as eleições, porque em cada eleição de nova CIM devia ser eleito. Não. Em cada nomeação e designação do Conselho de Administração. Mas o elemento que estava lá designado anteriormente pela CIM esteve muito mais tempo do que os 3 anos. Porque primeiro não houve eleição. Porque não houve a homologação da primeira. Não, e não houve a primeira que era um engenheiro roubá-lo. Sim. E não foi homologado. Mas esse foi o tempo que demorou. Não houve. Pois, vamos lá ver. Ter sido homologado, a designação do elemento acompanha o Conselho de Administração no seu tempo. Sim. Okay? E aquilo que aconteceu é que quando este Conselho de Administração, portanto, o anterior Conselho de Administração saiu, foi perguntado à CIM quem é que designaria para representar no Conselho de Administração o administrador da comunidade intermunicipal. E, portanto, nessa altura é que foi designado. Portanto, nós estamos a falar há cerca de 1 ano, que foi quando mudou mais ou menos o Conselho de Administração. Mas eu estava só a retificar, porque o engenheiro Monteirinho disse bem que é por 3 anos.
os 3 anos nem acompanha mudanças de cima, só acompanha o Conselho de Administração. Só acompanha o Conselho de Administração, exatamente. O que pode tornar... E pode não acompanhar o Conselho de Administração caso... Não, há aqui uma incoerência da legislação. Há alguma incoerência porque há sempre um ano diferencial. Quer dizer, ou seja, o Conselho de Administração, que não tem nada a ver com isto, o Conselho de Administração é o Conselho de Administração nomeado pelo Governo. E o elemento é nomeado pela CIM. Exatamente. Pronto. Ou seja, é para que a CIM se sinta representada na OLS. Ora bem, se isto acontece, se a CIM muda de 4 em 4 anos e o elemento que muda de 3 em 3 anos, vai acontecer que vai haver um elemento que vai estar mais 2 anos e que a CIM não escolheu. Podia ter ocorrido uma exoneração do Conselho de Administração a qualquer hora. Não é? Sim, mas suponhamos por algum elemento. O que é que acontecia ao administrador da CIMA? Não coincidia e o que é que acontecia se ele também era exonerado ou não? Não é? Essa é uma questão que se coloca. Exatamente, porque a legislação não prevê. Eu penso que não. Eu penso que porque ele é designado, é eleito entre os seus pares e depois é designado. Seria reconduzido como vogal no... Pois penso que sim, durante pelo menos até ao período final. Por isso é que este período de 3 anos não bate certo. Pois não bate. Não é? De facto, o que acontece é que o representante do Conselho de Administração da CIM já há muito tempo que está por preencher. Há um ano. Sim. Há um ano já estava antes. Já antes estava porque o engenheiro Rubalo também não assumiu. Sim, o engenheiro José Monteiro teve mais tempo do que aquilo que era previsto. Teve mais um ano e tal. A administração teve mais um ano e tal. Exatamente, sim, mas era Ora, muito bem. E temos que a Guarda, mais uma vez, é o distrito com o maior número de idosos a viverem sozinhos ou isolados ou em situação de vulnerabilidade. Foram sinalizados este ano 5.852 idosos, mais 375 face ao ano passado. Seguem-se na lista os distritos de Vila Real e Bragança com mais idosos referenciados, segundo o censo sénior realizado pela GNR. Há vários anos que é assim, a Guarda no topo da lista. António Montaguinho. Como é que... Quer dizer, isto é um facto que dava aqui para muita conversa, mas... É um déjà vu, não é? Ao fim e ao cabo, todos os anos nós constatamos que tem aumentado o número de idosos a viver. Não conseguimos encontrar uma receita para inverter isto. Pois, penso que temos tendência a manter este nível de aumento durante os anos. Nós somos dos distritos com maior envelhecimento da população, todos os distritos do interior o são, mas a Guarda, nesse capítulo, tem ficado sempre à frente. Só para nós termos uma noção daquilo que estamos a falar, em relação ao país, nós estamos a falar em mais de 10%, estamos a falar em 15,6%. Portanto, estamos a falar num número significativo. Assim sendo, eu penso que aquilo que nós precisamos, e portanto todas as entidades, todas as organizações, todos os serviços públicos e devem este aumento funcionar. De 365 relativamente ao ano passado não é assim um número muito residual, é um número significativo já, mas eu estava a dizer, todas as entidades, todas as organizações, os serviços públicos que, como estávamos a discutir anteriormente em relação à pediatria, maior dificuldade será na captação e renovação da nossa população, nomeadamente através dos jovens. E aí eu gostaria de dizer que todos temos que fazer um esforço enorme, todos os conselhos têm que fazer um esforço enorme para ter a capacidade de atrair população jovem para o nosso território. E aí estamos a falar na condução dos destinos da maior parte das autarquias, que no meu entender são os faróis dessa renovação da população. Portanto, temos que manter aqueles serviços públicos e melhorá-los, temos que ter uma capacidade de atrair novos investimentos públicos e também investimentos privados, aumentar o desenvolvimento da nossa região, atrair uma população jovem. Só assim é que conseguiremos combater esta desertificação e, para além disto, neste caso aqui específico, este aumento significativo dos idosos em relação a viver em situação de isolados e vulnerabilidade. João Correia, e quando falamos do envelhecimento da população, e o João Correia é médico, conhece bem esta realidade, tendo em conta que muitos deles frequentam
entre comas, os serviços do Hospital da Guarda. Quando digo frequentam, passa a expressão, claro, mas é um dado concreto dessa expressão envelhecimento da população no Distrito da Guarda. Sim, é preciso perceber esta percepção que temos do número de idosos a viver sozinhos. É interessante fazer ainda outra comparação e depois já vou responder, porque quando nós verificamos que o Porto só tem referenciados 854 idosos para a população que tem, é evidente que aqui esta história da identificação, eu não acredito que no Porto não haja muitos idosos também a viver sozinhos. Há aqui uma questão de isolamento que se calhar é um isolamento diferente. No Porto, quem vive num apartamento, num prédio com 40 apartamentos, com 80 anos pode estar isolado também. Com várias famílias. E tem muita gente a viver ali. Mas não é considerado, se calhar. Não é considerado. Pronto, a GNR não vai ao Porto Centro fazer esse levantamento, porque a GNR não tem ação no Porto. Portanto, não vale a pena comparar estes dados que não são a mesma coisa. Por outro lado, nas grandes cidades há essa ideia de que, na verdade, as pessoas estão menos isoladas. Mas olhando para a questão geográfica, é preocupante agora, aqui na Guarda. Ou seja, agora, depois termos um idoso que está a não sei quantos quilómetros do vizinho do lado, e aqui do lado Tá bem, mas deixa-me questionar uma coisa. Estes idosos estão isolados ou vivem sozinhos, a maior parte deles por opção. Primeiro ponto. Não é por falta de resposta social ou resposta da sociedade, eles têm opção. Eu conheço muitos com quem contacto, com uns que são doentes, outros que não são doentes, não interessa, mas que teimosamente querem continuar a viver nas suas habitações e sozinhos. E se calhar bem, desde o momento que a sociedade lhes dê condições, porque a resposta social que temos habitualmente é o inverso. Está sozinho, trazemos-lo para uma instituição onde vive mais gente. Mas, na verdade, a resposta deve ser o contrário. A resposta deve ser esta da GNR, de visitar frequentemente estas pessoas, verificar em que condições é que estão e também haver resposta social que há, na maior parte das vezes, das muitas instituições no e na questão distrito, do isolamento até já há meios tecnológicos. Sim. E acrescentar exatamente isso. E hoje em dia, com a GNR, exatamente, há neste momento, e salvo erro era a Guarda PT, que tinha exatamente, ou que tem essa condição, através de acordos com a Microsoft e com rede com alguma operadora de telemóveis, há a possibilidade destas pessoas estarem acompanhadas quase em permanência. Portanto, hoje em dia o risco de viverem sozinhos não é tão grande como era há 10 anos atrás. E isolamento também, se calhar, não é tão isolado assim, desde o momento que tenham família, que os contacta todas as noites ou todas as tardes, etc. por aí fora. Hoje em dia, os meios tecnológicos permitem-nos até a comunicação em tempo real e ver-nos uns aos outros. Portanto, eu neste momento, eu continuo a ser um adepto das pessoas, desde o momento que tenham condição física para tal, que continuem a viver no seu ambiente. A própria vida, portanto, e não quer dizer, e depois aquilo que eu estava a dizer, é que quem vive na cidade e onde tem muita gente a viver no prédio, não estejam também isolados, porque a vida deles muitas vezes é uma vida de isolamento, saem de manhã para as compras e voltam. Se calhar é mais complicado, e ninguém sabe se eles estão vivos ou é mais complicado do que cada vez a temos pessoa ouvido, que está sozinha numa quinta. Cada vez temos ouvido mais situações nas grandes cidades de pessoas que estão dias desaparecidas e que acabam por aparecer mortas dentro da sua residência. Portanto, isso acontece. Aqui na região não tenho ouvido tanto isso. Não há não tenho ouvido, não quer dizer que não as haja. Seja como for, eu acho que a sociedade, como dizia o engenheiro Monteirinho, a sociedade tem que criar condições para que estas pessoas possam ter a liberdade, enquanto têm consciência por isso, enquanto que não têm perturbações cognitivas e que lhes permita tomar decisões, que devem ter a liberdade de dizer eu quero continuar a minha casa. E a sociedade tem que dar condições para que a pessoa continue a viver em casa. O isolamento pode ser dentro da aldeia, não tem que ser na quinta. Pode ser na aldeia também, podem estar lá isolados, tal como eu disse o exemplo do apartamento. O que interessa é que se a pessoa quer, nós temos de dar condições do ponto de vista social para que isso aconteça. E a sociedade tem essa obrigação, porque devem estes idosos, enquanto eram jovens, devem muito da sua atividade e alguns deles, obviamente, teimosamente, como eu disse, querem continuar a viver sozinhos. Eu conheço muitos com 95 e 97 anos, que às vezes eu levo as mãos à cabeça e pergunto como é que eles estão sozinhos, mas eles querem que desde tenham condições. Concorda? José Balbon concorda com esta análise? Sobre isto, é assim, a gente agradece que a GNR faça este trabalho de inventário.
importantes. Sabemos que são estes. E sabemos que são idosos. E depois generalizamos todos em comunicação social que são idosos e porque estão sozinhos são vulneráveis. Não está demonstrado. Aqui o amigo João já disse isso com toda a clareza. Podem ser idosos, podem estar Por sozinhos. Isso é que temos que utilizar aqui, em vez de ser idosos sozinhos e vulneráveis, não, é idosos em situação isolada ou sozinhos ou em situação de vulnerabilidade. Pronto. Porque pode ser uma coisa e não ser... Pronto, eles podem ser idosos, estar sozinhos e estarem bem. Exatamente. Mas podem ser vulneráveis e podem precisarem de apoios específicos. E, precisando de apoios específicos, podem ser apoios das autarquias, da Junta de Freguesia, pode ser a Junta da Saúde, pode ser do setor económico e social, pode ser até de segurança da GNR. Daqui resulta uma coisa, é um diagnóstico de contagem, é um censo, mas agora temos que fazer, devia-se fazer, quem o devia fazer é um assunto que podemos tentar aqui responder, podemos até pensar nisso, mas é óbvio que os serviços de saúde e de segurança social da saúde ou social da segurança social ou mesmo das autarquias, porque todos estes setores têm responsabilidades sociais, devem ir ao terreno, devem ir ao terreno e ver quantos destes idosos precisam de apoio, que apoios precisam, e depois é que se vai fazer um programa de intervenção de acordo com os programas que precisem, porque, como é claro, nós não temos 5.800 pessoas vulneráveis e a precisar das respostas específicas. Transmite, quando faz este census, este rastreio, transmite às entidades responsáveis, Segurança Social, autarquias, etc., a situação de vulnerabilidade ou suposta vulnerabilidade, suposto isolamento cada um dos idosos que está referenciados. A GNR faz a sua missão, mas entendemos com facilidade, basta pensarmos aqui em 2 ou 3 coisas, eu e o João, que a GNR não é a entidade mais adequada para fazer alguns diagnósticos. Por exemplo, uma avaliação a saúde será muito mais competente para ver se efetivamente precisam do estatuto do maior acompanhado e precisam de alguma intervenção, até forçada de medicação, se por exemplo tiverem processo demencial em evolução. É a saúde que tem que intervir. Se precisarem efetivamente, não têm acesso a ir ao supermercado e precisam de alimentos, são outros serviços. Por isso é que do macrodiagnóstico tem que se fazer um programa de intervenção. Isto é um alerta para que os serviços vão ao terreno e vejam quais são os apoios de que efetivamente os idosos precisam. E vai-se resolver grande parte do problema. E há de haver alguns, poucos, que se calhar os apoios que precisam, dada a sua gravidade, precisam se calhar de apoio acompanhado numa instituição. Pronto. E isto tem que ser tudo feito em cadeia. Este é só um primeiro mais ao nível da segurança, não é? Eu acho que a intervenção só que acrescenta obrigado a quem fez. Exatamente. Só que acrescenta uma perspectiva e uma linha e uma visão sobre este assunto que me parece também muito importante. Eu acho que este trabalho que a GNR faz é extremamente importante se a seguir houver um acompanhamento das entidades, nomeadamente na questão da área da saúde, na questão da área social e eu diria o poder autárquico. Estas 3 entidades em articulação que pudessem fazer um levantamento destes idosos. Vamos ao Conselho da Guarda. Eu não sei se isso foi dimensionado também, quantos é que são os idosos que estão em situação de isolamento no Conselho da Guarda, mas a partir desse momento nós tínhamos aqui... Sim, é possível, a GNR é possível. Aquilo que saiu em termos de notícia é que não deu para ver essa divisão, essa leitura mais fina, segmentação. E, portanto, em termos de freguesias, etc. Mas eu acho que era importante
portanto, a partir de agora, temos aqui ao dispor um relatório que permitiria uma intervenção mais adequada para cada um destes idosos. Exatamente, um programa de intervenção, como dizia informação o da José GNR, Valbou. pelo menos nos anos anteriores, este ano não fugirá muito a essa regra, não é? Seria muito importante. Eles transmitem, de facto, essa informação às entidades sobre cada um dos idosos referenciados. Não, mas Aquilo que é preciso é que saiam fora dos gabinetes, tanto dentro das autarquias, como da Segurança Social, como da Unidade Local de Saúde da Guarda, e que possa fazer... Agora, não deixa de um relatório ser, de intervenção. este número não deixa de ser um número mas agora, bastante grande, e com esse 15,6 impacto que do é país. a divulgação deste número e a Guarda como sendo o distrito onde há mais idosos nestas, pelo menos numa destas três situações, tem um impacto em termos mediáticos mas agora, se me permite, significativo, não é? Hoje penso que era na TSF, estava alguém a comentar estes dados e disse: cá está mais uma vez o país de risco ao meio. Os 50 km do litoral e depois o resto tudo, o interior. Onde nós, interior, ficamos mal vistos neste retrato global, que não precisa de epidemiologia fina, precisa de análise. Exatamente. E mas se pegarmos na análise que fez o João Correia, temos que a realidade pode ser bem diferente destes números que são eu concordo com o João Correia, é de certeza. Também. Há muita gente que está idoso, quer estar, qualquer dia até a mim me chamam idoso e eu não quero ir para lá nenhum. E aquele idoso que mora no prédio com não sei quantas famílias, pode estar mais isolado. não é? Pode estar mais isolado. Tu cais na fatia dos 65 anos a mais e és idoso. Bom, o que eu queria dizer... Eu também não sei com que... O que eu queria dizer... A partir de que idade, tu não sabes também. Sim. Tu que és... É que é considerado idoso. Não sabes a partir de que idade é que é considerado o idoso aqui isolado. O que eu queria dizer é que todos os dados, dada a gravidade da situação, apela a que se faça um raciocínio, um diagnóstico e uma intervenção rápida sobre o problema da coesão do território. Isto está a ser grave em todos os indicadores. É na saúde, é na segurança social, é nos indicadores de poluição, é na sustentabilidade de um conjunto grande de coisas. É importante que se pense na coesão do território. Esta assimetria entre o litoral e o interior não pode continuar. Não podemos ter não sei quantos milhões de casas vazias no interior e fazer financiamentos e mais programas para construir nas grandes cidades. Alguém tem que pensar nisto e dizer de uma vez por todas: vamos fazer de Portugal um país uno. Porque assim são dois. Portugal inteiro. Muito bem. Assim são dois. Ora, mudamos agora um pouco. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Aumentaram o número de idosos isolados na Guarda, aumentou 375. Sim. Pelo lado positivo, isto tem a ver com o copo meio cheio e o copo meio vazio, isto é positivo. Quer dizer que mais sobreviveram e temos mais gente a viver. Portanto, a conseguir viver sozinhos. Portanto, sozinhos. Agora, é importante é darmos resposta social no próprio meio deles. e eu reafirmo isto. Mas agora saiu recentemente um livro, concordo plenamente. Ou seja, não devemos ver pelo lado negativo. Não é. Isto não é em si negativo. Isto não é em si negativo. Como se fez crer na forma como foi transmitida esta ideia. Isto não é de todo negativo. Saiu recentemente um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre desigualdades em saúde. E estranhamente para o autor e para toda a gente que pensa nisto, no interior existe uma percentagem muito grande de idosos. Mas não é só porque há refação de novos. É essencialmente por causa disso. Nós falamos no envelhecimento da população. Há também coortes muito significativas de grande longevidade. O que quer dizer duas coisas. A vida no interior não é má, os serviços de saúde não são aquilo que se diz no interior, há cá bons profissionais. E a qualidade de vida para os idosos é melhor do que se calhar em algumas zonas. Não, há um fator determinante. O idoso no interior mobiliza-se mais e é mais ativo. Tem algumas atividades, ainda vai levar o animal ao lameiro, ou tem um bocadinho de horta, e esse acréscimo, acréscimo de mobilidade é uma das determinantes fundamentais de saúde nesse livro. Enquanto puder, uma das razões que aponta. Não é sedentário. Por isso, pelas instituições, não é de todo o ex-libris da boa prática. Em relação à dicotomia entre o interior e o litoral, há aqui a quarta cidade ou distrito que aparece é Faro.
que fica no litoral. Não é? Portanto, aqui também se pode ver numa perspectiva diferente. Aqui o isolamento deve estar definido, é preciso tirar a leitura fina destes dados todos. São os dois topos. Pois, o interior norte e centro. Guarda, Bragança, Vila Real, exatamente, e Faro. Vila Real, Bragança, Faro e depois Viseu. Mas o Faro aparecer aqui, que é no litoral, significa que o isolamento, estamos a falar de uma pessoa que está mesmo isolada da rede normal de mobilidade, da freguesia, digamos que deve ser mesmo a pessoa que está isolada. Longe de praticamente todos os meios. Mas em resumo, dar os parabéns à GNR, fez aqui um excelente trabalho. Nós estamos aqui já há uma série de tempo a discutir o assunto e, portanto, este assunto mesmo assim ainda precisa de mais discussão e precisa que a GNR continue a ter intervenção para vigiar estas pessoas e para lhes dar condições para viver sozinhos. Muito importante. Mas, por exemplo, deveria até ser utilizado pelo poder político, para evidenciar junto ao poder central. Já agora o poder político pensou nisto. Nós temos unidades de cuidados na comunidade que têm essencialmente, uma das funções também é fazer isto, é sair calçar as botas e ir ao terreno a ver como é que está a situação. É muito importante que este ponto de partida, este pontapé de saída que a GNR está a dar, tenha continuidade nos outros serviços. Devia haver uma comissão entre a saúde, a segurança social e a parceria que pudessem fazer este levantamento. Certo. Já falámos da pediatria, já falámos dos idosos agora. E agora mudamos de passo. E agora vamos. A passagem de ano muda-se este ano para o largo do Mercado Municipal, porque desta vez vamos ter cidade natal na Praça Velha até 31 de dezembro. António Montarinho, é o melhor local para a festa de fim de ano? Não sei se é o melhor local. Continuamos a ter um problema grave na nossa cidade, um local apropriado onde se possam desenvolver atividades, nomeadamente numa cidade invernosa como a nossa, em que 9 meses do ano são praticamente inverno. Eu diria que o local mais apropriado, não sendo na Sé, que seria eventualmente no Polis. Mas aquilo que faz falta à cidade é uma infraestrutura que seja capaz de dar uma resposta durante o ano inteiro a eventos de envergadura que se possam realizar no nosso concelho e que tenham amplitude distrital e até central e internacional. Por exemplo, disse que vai-se prolongar até ao último dia o evento Natal para as crianças, não sei se é assim que chamará, na Praça Velha, no centro da cidade. Eu acho que devia-se prolongar até ao dia 7, que é o dia de Reis, não é? E que muitos dos espanhóis comemoram e muitos espanhóis se deslocam a Portugal e se deslocam à nossa cidade e que não vão poder ver isso. Se era para deslocalizar a questão do grande evento na madrugada, portanto, na passagem de ano, no meu entender, devia ser prolongado até o dia 7, o Natal das crianças na Praça Velha. Mas este em relação à local alternativo? Não me parece que seja o mais indicado. Vamos ver, não sei se haverá uma infraestrutura de cobertura, não sei o que é que está previsto para instalar lá, mas aquilo que eu acho que continua a fazer falta à nossa cidade, e por isso mesmo era um dos projetos apresentados pelo Partido Socialista, que era a criação e a construção de uma infraestrutura que desse resposta a este tipo de eventos, nomeadamente um grande centro de congressos que pudesse albergar pequenos eventos e também eventos de dimensão, diria, internacional, tendo a Espanha aqui tão próximo de nós. Muito portanto, bem. João Correia, estas duas notas, prolongar do evento Cidade de Natal até à passagem de ano, e depois a festa, o Réveillon, a festa de passagem de ano, que este ano muda de local para o largo do Mercado Municipal. Em relação a prolongar a cidade de Natal, não vejo qualquer problema, desde o momento que os eventos ou as atividades que venha a ter sejam diversos e que permitam manter o interesse e a atenção da população na cidade de Natal. Portanto, tudo vai depender também daquilo que se vai fazer na cidade de Natal. Também não sei exatamente se manteremos o mesmo figurino do ano passado. Espero que haja mais atividades para que justifique esse prolongamento.
Obviamente tem como consequência, como disse, que o fim de ano, a festa de fim de ano, seja feita noutro local. Obviamente que eu Porque também... há quem defenda que o Polis seria o local alternativo, com melhores condições, até ao nível do estacionamento, etc. Mas eu acho que senão que é, e que há bocadinho estávamos a comentar, ainda antes de entrarmos aqui para o... Tudo vai depender da estrutura que se vai colocar. Tem a ver com a umidade que se faz sentir nesta altura do ano, lá embaixo na zona do Polis. Tudo vai depender da estrutura que se vai colocar no mercado municipal, porque se for uma estrutura mais pesada, tal como aconteceu na Feira Farta, obviamente que vai, durante cerca de um mês, vai inutilizar o espaço de estacionamento e vai causar grandes constrangimentos a quem utiliza o mercado municipal. E, portanto, as críticas que se fizeram durante a Feira Farta tornar-se-ão a fazer agora. Se for uma montagem rápida, para um dia, para uma noite... de um palco apenas, é evidente que será totalmente... E nós não sabemos, portanto, mais uma vez estamos aqui numa especulação, nós não sabemos exatamente como é que se vai fazer. Não sei se o Dr. Balbon já sabe, pode ser que saiba. E pode nos ajudar nesta se calhar era ele o primeiro a falar. Em relação ao pavilhão multiusos, obviamente que sim, todos nós ambicionamos há muitos anos por um pavilhão multiusos que permita dignificar os espetáculos que aqui fazem e dar-lhes dimensão para atrair pessoas não só residentes na Guarda, mas de toda a região, seja a sul, seja a norte. Isso faz-nos muita falta e já peca por tardio. Em relação ao Polis, não me incomoda muito o Polis, quer dizer, a cidade é fria, a cidade, embora lá em baixo tenha mais grau de umidade por causa de passar o Rio Diz, mas seja como for, eu acho que lá em baixo tem mais condições logísticas, tem mais espaço para estacionamento e, portanto, tudo depende de como é que se fizer. E tem um coberto também, que não chegará para toda a gente, mas chegará mas será um complemento onde se pode pôr bancas a servir coisas para essa noite, etc. por aí fora. Portanto, eu acho que o Polis tem uma dimensão que não há mais nenhum local na cidade que o tenha para uma festa desse tipo. De que dimensão também no estacionamento, do ponto de vista da logística e também dos serviços. Se calhar faz sentido levar em linha de conta as queixas dos vendedores do mercado e dos utilizadores do mercado municipal quando é da Feira Farta. José Balbon, é a melhor alternativa esta para a instalação da estrutura do fim de ano e do espetáculo de fim de ano? Penso que é possível, quer dizer, a melhor, estamos todos de acordo. Só que tem dois problemas. O terreno, onde supostamente seria lá o grande pavilhão, tem problemas legais, de hipotecas e coisas assim, legais. E, além disso, é preciso também construí-lo. Em relação a dizer aqui em cima ou lá em baixo, é o acesso versus o espaço. Quer dizer, claramente, se for cá em cima, vai mais gente. Ponto. Isto está testado, já está há inquérito sobre isso. Se for lá em baixo, como é óbvio, estaciona-se melhor e é mais amplo e também não perturba nada estamos todos de acordo sobre isso, mas ambos os locais têm prós e contras. A variante da acessibilidade, ou seja, o número de pessoas que vão usufruir do que se quer fazer é maior cá em cima do que lá em baixo. Já foi estudado. E pode haver alguma dinâmica, até dinâmica económica nesse dia e noite, relativamente a... É dentro da cidade e o Polis é nas periferias da cidade. Pronto, mas já agora, periferia... Em relação ao centro. Em relação ao centro. Mas, de certa maneira, o que tu estás a dizer é muito importante, porque nós estamos a integrar, e até por causa da GNR e não sei o quê, está-se, de certa maneira, a ficar a cidade até lá para o bairro de Nossa Senhora de Fátima e por aí. Quer dizer, é esta a cidade. Terra e Fana. Sim. E falta-nos... Quer dizer, qualquer dia nós já não chamamos centro da cidade aqui à zona, à zona histórica. Chamamos centro da cidade já... Se forem feitas mais abrangentes as passagens que são previstas lá da IP, verdadeiramente isso vai ser o futuro. A cidade é isto tudo, vai ficar uma cidade muito maior. Muito bem. São 6h30, temos ainda 2 temazinhos para tratar muito rapidamente. Já vamos falar do Cardeal José Tolentino Mendonça, que vai ser
que vai receber o prémio Eduardo Lourenço no Dia da Cidade. Isso é mesmo para finalizar, mas antes queria só, em poucas palavras, saber se ouviram as entrevistas aos candidatos presidenciais e o que é que lhes pareceu até agora. Vamos entrar numa maratona de 28 debates, creio eu. Portanto, isto vai durar até ao Natal, quase todos os dias, ou todos os dias mesmo, com os 8 principais candidatos. António Monteirinho, o que é que... Uma condição prévia. Sou apoiante do António José Seguro há muitos anos, portanto, e apoio para esta candidatura presidencial. Só ainda tive a oportunidade de ver um debate na sua totalidade. Os outros debates ouvi através de resumos, salientando o debate entre o António José Seguro e o André Ventura. Portanto, a mim pareceu-me que o António José Seguro esteve muito bem, demonstrou o sentido de Estado que é necessário ter para ser Presidente da República. Foi, sem dúvida alguma, aquele que, dentro daquilo que é o poder de um Presidente da República, se encaixou perfeitamente. Eu diria que é aquele que melhor interpreta, até o momento, e em relação a esse debate em concreto, melhor interpreta aquilo que são as funções de Presidente da República. Demonstrou nesse debate contra o candidato do Chega, que mais não é do que um candidato que serve para todas as candidaturas, sejam elas para as legislativas, para as autárquicas, para as presidenciais, para as europeias, praticamente é um todo-terreno. Faz-me lembrar aquilo que o Partido Comunista dizia há alguns tempos atrás, há muitos anos, que deve sempre manter um candidato a qualquer eleição, porque senão as pessoas, os eleitores, desabituam-se de votar. E parece que o André Ventura, perante aquilo que foi a derrota significativa que teve nas autárquicas, porque queria não sei quantas câmaras e ficou por 1/10 daquilo que pretendia, portanto, resolveu... Não conseguia estar em todo lado, não é? Exatamente. Mas podia ser candidatado... Só nos cartazes. Sim, só nos cartazes. Mas podia efetivamente se ter candidatado a uma autarquia como a de Lisboa ou outra autarquia. Assim sendo, parece-me que o António José Seguro está no caminho certo para vencer as próximas eleições. Até ao momento, antes de entrarmos verdadeiramente nesta grande maratona de 28 debates. Aquilo que eu sinto neste momento é que os candidatos, no geral, e sem querer especificar nenhum, têm andado um bocado a sabor do vento, ao sabor daquilo que vai acontecendo e, portanto, neste momento, alguns deles têm-se transformado em comentadores. Aquilo que estávamos habituados a ver na televisão ao domingo ou ao sábado, os comentários políticos, alguns deles, perante determinado facto político, são questionados e eles respondem. Um ou outro já tem respondido coisas diferentes em momentos diferentes também, portanto, o que não lhes dá grande crédito. De forma que, neste momento, para mim, é muito cedo para estar a fazer uma avaliação. Fizeram as suas intervenções, os seus debates 2-2, mas se me perguntarem enquanto cidadão que vou votar, não tenho ainda, perante os debates, não tenho nenhuma escolha a fazer. Não tenho uma escolha, não escolhi nenhum. Muito bem. Se calhar estou à espera que chegue outro. E o que é que lhe parece até agora? O que me parece... o que me parece é o seguinte: eu vou-te contar o que é que me aconteceu no último. Só ainda ouvi 2 eu. Não sei se houve mais, mas eu ouvi só 2 debates. No último, quando passei por a biblioteca, bati a ver se lá estava o Gustavo a preparar-se para o exame, não estava, e entrei lá dentro e peguei num livro do Freitas do Amaral e num livro do Mário Soares. Verdadeiramente, quando joxo, fico com saudades de ler o Mário Soares e o Freitas do Amaral. Um bocado porque o que diz aqui o João. Eles comentam, mas não dão ideias. E é suposto que um presidente tenha ideias. E a ideia principal, e o meu voto vai ser decidido nestas eleições, porque quem vai ganhar tem poucos poderes e não vão fazer grandes atropelos, só vou votar em quem falar interior e coesão do território. Se nenhum falar, não voto em nenhum. Eu espero que o que sabe, o António José Seguro sabe onde é o interior, tem ideias sobre o interior. Eu penso que é bem melhor do que estar a dar troco ao Ventura. Tem que dizer as ideias dele, quer dizer, quais são as ideias dele, quais são as ideias do doutor
Marcos Mendes. Marcos Mendes, do Cotrinhas a gente sabe mais ou menos, mas quer dizer, verdadeiramente eles têm que pôr ideias em cima da mesa. Hoje é um debate interessante entre o Almirante e o Coutinho Figueiredo. Vamos então para a reta final. Dr. José Balbon, já que estava a intervir no uso da palavra, vamos ter o feriado municipal, o Dia da Cidade, com a entrega do Prémio Eduardo Lourenço ao Cardeal José Tolentino Mendonça. É um momento, é um marco importante nestas comemorações. Penso que sim, porque ele não pôde vir na altura normal de receber o prémio, quer dizer, ninguém fez isto de uma forma calculada, porque não pôde vir, porque era quando estavam a escolher a sucessão do Papa. O Cardeal não pôde vir, felizmente vem agora, vem em boa altura, porque é um homem consensual, penso que todos estamos de acordo que é culto, é um humanista, é importante no sentido de veio dar visibilidade à Igreja Católica pela parte cultural, não era muito frequente há muito tempo já, o pôr a cultura também como um dos pilares da Igreja Católica. Eu sou católico, penso que é importante. E é uma pessoa fascinante, quer dizer, quando a gente lê os livros dele, acho que é um humanista, escreve bem, escreve primorosamente, e além disso também há uma coisa que é engraçada. Ele recebe o Prémio Eduardo Lourenço, o senhor que escreveu, não sei como se chama, quando o professor Eduardo Lourenço estava, as últimas... O elogio de Eduardo Lourenço foi feito por ele. É um belíssimo texto de português, belíssimo, e temos essa coincidência de ser aqui na Guarda. Muito bem. Graças a Deus que alguém, há uns anos atrás, há uns anos muito longos, se lembrou de criar os Centros de Estudos Ibéricos. Todos temos o papel de o manterem, diversificar, porque é um ponto de diferenciação da Guarda. João Correia. Sim, o que é que eu posso acrescentar mais ao que disse o José Balbon? Obviamente que nada. É o momento alto das comemorações. Acho que dignifica e muito a presença do Dom José Tolentino Mendonça, vai dignificar e muito a Guarda e inclusivamente este prémio que não precisaria. O prémio por si só é extremamente importante, o pensamento ibérico e o Tolentino, apesar de estar na Ibéria da Madeira, aliás, de não estar, mas ser originário da Ibéria Madeira, é um indivíduo com pensamento ibérico também. Quando eu leio Tolentino Mendonça, e de vez em quando pego no livro e vou refletindo e vou discutindo também com ele, não com ele, mas com o que ele escreve. Com as ideias dele. Vou discutindo o que é importante. Tem ideias e faz-nos discutir as ideias. O que para mim é extremamente importante em alguém que escreve e que escreve pensamentos. Fundamentalmente, a escrita dele é feita com pensamentos. Portanto, é um filósofo, teólogo e filósofo. Agora, as coisas andam muito próximas. Só um pontinho. Hoje está a ser lançada uma revista, também já que estamos a falar de cultura, exatamente, as comemorações dos 856 anos acordo, começam esta quinta-feira. Dois apontamentos, concordando totalmente com aquilo que foi dito até agora. Torna-se ainda mais importante a presença do José Tolentino Mendonça no feriado da Guarda, no Dia da Cidade. E era importante a entrega do prémio no Dia da Cidade. Se calhar é uma questão a pensar. Poderia ser, mas eu acho que correu tudo bem para que ele viesse nesta altura. Eu vou dizer porquê. Há aqui uma coincidência. O criador da comunidade do Centro de Estudos Ibéricos foi o Eduardo Lourenço, o pensador, que nós temos a biblioteca como homenagem a esse pensador português de grande vulto. Eu diria que, portanto, na comemoração do 20º aniversário do Centro de Estudos Ibéricos, é a entrega do prémio Eduardo Lourenço a Tolentino Mendonça, que é, sem dúvida alguma, um escritor, um poeta, um pensador também, muito conceituado, e portanto acho que correu tudo bem para que ele viesse no aniversário da cidade da Guarda. Portanto, concordo totalmente com aquilo que foi dito. Se já vamos terminar, eu só queria fazer aqui um apontamento hoje, que era dizer o seguinte: lamentavelmente esta semana faleceu um grande socialista e um grande humanista que não podia deixar de referir, que foi o Fernando Cabral, um amigo e antigo colaborador desta casa. Antigo colaborador desta casa, sim, sem dúvida alguma, um grande humanista, um grande profissional e também um grande político, e portanto não podia deixar de hoje referir que a Guarda ficou mais pobre devido a esse acontecimento.
Lamento imenso que isso tenha acontecido, todos mas não de acordo. podia deixar de referir isso. Sim. E é Estamos com- as suas palavras são as minhas e penso que o José Balbão Estamos todos de acordo. Sim, Obrigado. exatamente. E é com esta nota, então, de pesar pela morte do Fernando Cabral, que ficamos por aqui no programa desta semana. Hoje em estúdio estiveram António Monteirinho, João Correia e José Balbão. Agradeço a vossa disponibilidade. O Coisas da Vida regressa com outros convidados de hoje a 8 dias, à mesma hora.